Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ulisses e a gente vai agora resolver a segunda fase, as questões de química, tá? Da FUVEST 2023, beleza? Começando aqui pela questão 1. Uma das formas de se compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos como os apresentados a seguir para as moléculas de etano e eteno, né? Então tá aí. A. Complete na folha de respostas os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo de etano, né? Então vamos olhar a folha de respostas que eles mostraram aqui, né? Então a molécula é o etano, bolinha clara, o que que é, né? E bolinha escura, o que que é, tá? Então, ó, bem facinho, né? Se a gente olhar aqui as bolinhas escuras, elas fazem parte do esqueleto central da molécula, né? E cada bolinha escura faz 4 ligações, enquanto cada bolinha branca faz uma ligação. O etano, a gente sabe aqui pelo nome, né, que como ele termina com O, a gente está falando de um hidrocarboneto, né? E hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio, tá bom? Vamos lembrar, carbono faz 4 ligações e o hidrogênio faz só uma. Então, quem que é a bolinha preta? Bolinha preta é o carbono. E a bolinha branca? Bolinha branca é hidrogênio, né? Então, olha só. Bolinha clara. O que que a gente vai responder aqui? Bolinha clara representam os átomos de hidrogênio. Hidrogênio. Tá? E as bolinhas escuras representam os átomos de carbono. Tá certo? Bem tranquilinhos, né? Só para esquentar. Muito bem. AB. O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de solda e como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe na folha de respostas a molécula do acetileno. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? São duas perguntas. Vamos lá. Na B. Se a gente está falando do etino, a gente está falando de uma molécula que tem dois átomos de carbono, certo? Então, ó, dois átomos de carbono. Como tem o in no meio do nome, significa que ele tem ligação tripla entre carbonos. Então a gente tem que ter aqui, ó, mais uma, mais duas ligações, certo? E aí o carbono faz 4 ligações, só sobra uma para a gente completar aqui com hidrogênio. Esse cara aqui é o etino, tá bom? Só que olha só, eu não estou respondendo ainda a pergunta, só estou identificando quem que é, né? Porque ele quer a fórmula de Lewis. E a fórmula de Lewis é a fórmula eletrônica, quando a gente mostra os elétrons da camada de valência, né? Aquela fórmula das bolinhas, que a gente coloca as bolinhas representando elétrons, tá bom? Então, olha só, o carbono, eu vou mostrar aqui, né, para vocês antes, depois eu vou mostrar como é que eu apresentaria a resposta, tá? Então, só para entender, cada ligação covalente é um compartilhamento de elétrons. Então, aqui tem dois elétrons, aqui tem dois, aqui tem mais dois, né? E aqui tem mais dois, e aqui tem mais dois, certo? Eu tenho que mostrar esses elétrons. Então, eu vou fazer de verde aqui o que é a resposta que o avaliador espera, né? A gente vai ter aqui um hidrogênio que tem um elétron na camada de valência, fazendo uma ligação com o carbono, certo? Esse carbono aqui, ele está fazendo aqui ligação tripla com o próximo carbono, então ele pegou um, dois, três dos 4 elétrons que ele tem e compartilhou com o outro carbono. Um, dois, três, né? E aí a gente tem aqui o outro carbono, que está compartilhando o quarto elétron com o outro hidrogênio, tá certo? Então, essa daqui é a resposta que ele esperava como sendo a fórmula de Lewis. Fórmula de Lewis. Muito bem. Ou fórmula eletrônica, tá certo? O que mais que ele perguntou na B? Usando a notação de Lewis, desenhe na folha de resposta a molécula da acetileno. Fizemos. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? Bom, vamos ver. Quando a gente tem aqui essa molécula, a gente tem que pensar. Essa molécula pode ter algum tipo de isomeria plana, por exemplo? Pode ter isomeria de cadeia? Ah,
eu não vejo como essa cadeia pode mudar de classificação mantendo a mesma fórmula molecular, né? Porque lembra, isomeria é quando eu tenho moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, né? Eu não vejo aqui como mudar essa estrutura, porque as triplas ligações não podem mudar de lugar, só tem dois carbonos na cadeia. Não dá para a gente fechar a cadeia só com dois carbonos, não dá para fazer uma cadeia fechada. Eu não estou encontrando uma forma de fazer isomeria de cadeia aqui. De função também não. De posição também não. Metameria não tem como acontecer também, né? Não tem heteroátomo para mudar de lugar. Tautomeria muito menos, porque não tem tautomeria com hidrocarbonetos, né? Então, não. A resposta é que o etino não possui isômeros. Tá certo? Pensando que ele não tem isomeria plana, você poderia pensar, mas isomeria geométrica, isomeria ótica? Isomeria geométrica, a gente precisa ter ligação dupla ou anel, cadeia fechada, com ligantes diferentes nos dois carbonos, o que não acontece aqui no etino. E para ter isomeria ótica, a gente precisaria de um carbono quiral, um carbono com 4 ligantes diferentes, que também não acontece aqui no etino, tá certo? Então o etino não possui isômeros, tá? Essa é a resposta da B, certo? Não possui nenhum tipo de isomeria. Tá, vamos para C agora. Considere que dois dos átomos representados pelas bolinhas claras foram substituídos por outro átomo distinto, verde, em cada molécula, como na figura a seguir. Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Pinte na tabela periódica, na folha de respostas, três elementos que poderiam representar a bolinha verde. Então vamos devagar, tá? Então considere lá que a gente teve o hidrogênio substituído por bolinha verde, né? Do jeito que está ali na molécula A e B, tá? E a primeira pergunta é: em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Bom, vou fazer aqui em cima, né? Para ter isomeria geométrica, pessoal, a gente precisa de ter dupla ligação. E nos carbonos da dupla, a gente precisa de ligantes diferentes aqui, tá? A e B, A e B. Os ligantes têm que ser diferentes no mesmo carbono, tá? Não tem importância se esse cara for igual a esse cara aqui, tá bom? Mas no mesmo carbono, os dois precisam de ligantes diferentes. Isso a gente observa aqui na molécula B, tá vendo? A gente tem a dupla ligação e a bolinha verde é diferente da bolinha branca, e aqui também a bolinha branca é diferente da bolinha verde. Então a gente tem isomeria geométrica aqui na molécula B, tá? Além de dupla ligação, pode ser outra coisa? Pode ser um anel, um composto de cadeia fechada, mas não é o caso de nenhum dos dois aqui, tá bom? Já no caso A gente não tem dupla ligação, né? Então não tem nem dupla ligação, nem anel. É impossível que a molécula A tenha isomeria geométrica, não tem como, beleza? Bom, e assim, porque não tem como? Porque com uma ligação simples, a gente pode ter rotação desses carbonos, né? Então essas bolinhas verdes, ora vão estar para cima, ora vão estar para o lado, ora vão estar em outra posição. Então, assim, não dá para ter duas moléculas diferentes em que as bolinhas verdes e brancas estejam em posições aí diferentes e fixas, tá? Então não tem como ter isômero, beleza? Vamos lá então, vamos responder. Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Tá certo. Somente na molécula B, certo? Ele não pediu para justificar, então não vou justificar. Mas se eu tivesse que justificar, ou pediu? Não, não pediu, né? Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Na molécula B. Se for para justificar, porque tem dupla ligação, impedindo a rotação dos carbonos, né? E aí você tem ligantes diferentes nos dois carbonos, ou seja, é possível que ora não, né? Que o cloro esteja na mesma posição geométrica, os dois para cima, e num outro composto você tem os
eu já estou falando cloro, né? Porque poderia ser o cloro, mas a bolinha verde poderia estar em posições geometricamente opostas, né? Que aí seria o isômero cis e trans. Mas ele não pediu para justificar, então a gente não vai entrar nesse assunto agora. Pinte na tabela periódica, na folha de respostas, três elementos que poderiam representar a bolinha verde. Bom, eu preciso procurar um elemento que faça apenas uma ligação, porque a gente está vendo que ele está fazendo apenas uma ligação covalente, né? E não pode ser hidrogênio. E tem que estar presente em compostos orgânicos, tá? Então, assim, dos ametais, então, se é composto orgânico, a gente precisa de elementos ametálicos, né? Quais são os elementos organógenos? Carbono, hidrogênio, deixa eu escrever aqui, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo. E a gente tem os gases, os halogênios, certo? Bom, o carbono faz quatro ligações. Obviamente não pode ser carbono, nem o hidrogênio, porque a gente já viu que bolinha branca e bolinha preta é carbono e hidrogênio. A gente trocou uma bolinha branca por outra coisa, né? Oxigênio também não pode ser, porque o oxigênio faz duas ligações. O nitrogênio não pode ser, porque ele faz três ligações. O fósforo é da mesma família do nitrogênio, então ele vai fazer três ligações, também não pode ser. E a família dos halogênios pode ser, porque é a família 7, 7 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto só quer um, vai fazer uma ligação covalente, tá? Então, mostre três átomos que estejam lá na tabela periódica, né? Que pode fazer que poderia ser a bolinha verde. Bom, poderia ser o flúor, o cloro e o bromo. Mas eu vou até falar uma coisa para vocês, assim. Quem entende um pouco mais de química orgânica sabe que é muito difícil trabalhar com flúor para fazer esses compostos. É possível? É. Mas eu colocaria cloro, bromo e iodo. Mas eu não acredito que o avaliador esteja querendo saber isso, né? Esteja cobrando um conceito tão aprofundado do que é mais fácil, do que é mais difícil de obter. Em teoria, poderia ser o flúor também, tá? Então, se você marca flúor, cloro, bromo, acredito que vai estar certo. E cloro, bromo e iodo também, beleza? Então, fica assim, né? Ele pediu só para pintar ali na tabela periódica, eu pintei. Vamos ver se faltou alguma coisa. Em qual das moléculas geradas poderia ter isomeria geométrica? Já falamos. Pinte na tabela periódica, na folha de resposta, três elementos que poderiam representar a bolinha verde. Pintamos. Então é isso aí. Finalizado. Qualquer dúvida, moçada, escreve aí, tá? Que a gente ajuda, tá bom? Um abraço para vocês aí e até a próxima.